Nesta gravação nós vamos falar a respeito do dízimo. Antes de entrar na Bíblia, falar como era o dízimo na Bíblia, eu queria fazer uma advertência. Nada que vai ser dito aqui neste vídeo vai ser sobre a questão ética de se as pessoas devem ou não dar dízimos ou contribuições para as igrejas, tá certo? Eu não estou entrando no mérito e dizer, os pastores ganham bem, ou os pastores não deveriam receber o dízimo. Não é sobre isso que eu vou falar, tá certo? Eu vou falar a respeito de Bíblia. Se o dízimo é bíblico ou se não é bíblico, tá certo? Quem tiver interesse em ouvir outra coisa que não seja a questão bíblica do assunto, esse vídeo não é sobre isso, tá certo? Esse vídeo é se o dízimo é bíblico ou se ele não é bíblico. Não vou criticar ninguém. Inclusive, eu acredito que as pessoas devem contribuir, certo? Com as instituições que elas acreditam, tá certo? Eu acredito nisso. Eu não estou aqui falando da questão ética do dízimo, estou falando sobre a questão teológica, bíblica deste assunto, tá bom? Então vamos entrar. Gente, sempre que se pede a base bíblica para o dízimo, o pessoal cita Malaquias capítulo 3, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa e fazei prova de mim, etc, etc. Só que aí resta uma consideração a fazer. Não é só esse versículo que fala sobre dízimo, né? As pessoas dizem, olha aqui, está aprovado, pronto. Mas, gente, qual era o dízimo de que Malaquias estava falando? Malaquias, ele não era certamente um pentecostal do século 21, né? Malaquias, ele era um judeu do Antigo Testamento. Ele estava falando do dízimo do Pentateuco, da Torá, né? Do Antigo Testamento. E como era esse dízimo? E aí eu vou afirmar que o motivo pelo qual as pessoas começam citando o dízimo por Malaquias e não pela Torá, é claro. Porque se eles fossem citar pela Torá, ficaria claro que o negócio não é como se fala por aí, tá certo? E eu vou provar o que eu estou dizendo. Não havia apenas um dízimo, havia vários dízimos e várias outras ofertas na Torá. Eu não vou ler todos os textos porque são muitos, é muita coisa e eu não quero que fique longo porque os vídeos populares eles são curtos, né? E então eu vou falar apenas as referências e eu gostaria que as pessoas procurassem saber por si mesmas, né? Gente, só quem dava o dízimo, os dízimos, né, que na verdade eram vários, só quem dava os dízimos e ofertas na Torá eram os proprietários de terra, eram as pessoas que tinham gado e que tinham campos e plantações. Os dízimos eram tirados das colheitas e do gado, tá certo? Não existia dízimo de dinheiro. Aí as pessoas podem perguntar, não, mas é porque naquele tempo era assim, a economia era a agricultura e pecuária. Não, a Bíblia fala em vários lugares a respeito de pessoas que trabalhavam para esses proprietários, né? Que eram os famosos assalariados, também chamados jornaleiros ou diaristas em outras traduções, certo? Traduções, tá bom? Eu vou colocar aqui abaixo na descrição do vídeo referências a respeito desses temas que eu vou falando. Não vou editar o vídeo, mas vou colocar nas referências aqui na descrição, tá certo? Então, havia os diaristas, os jornaleiros ou assalariados e eles não pagavam dízimo, tá certo? As pessoas que pagavam dízimo eram os proprietários de terras, de latifúndios, né, que tinham gado, tá certo? Então, o que eles faziam? Antes de tudo, eles tiravam uma oferta
chamada Terumá Gedolá, em hebraico, grande oferenda, tá certo? Vocês leem a respeito dela em Deuteronômio capítulo 18, versículo 4. De acordo com a tradição judaica, isso aí era 1/40 ou 1/60 da produção, tá certo? Era a primeira coisa que era tirada. Depois de tirar a Terumá Gedolá, a grande oferenda, a pessoa tirava o primeiro dízimo, chamado Maaser Rishon em hebraico, e era dado aos levitas. Esse aí é o dízimo citado em Números 18 e 24. Separado, após essa Terumá Gedolá, era o 10%, né? Só que depois tinha outro dízimo, não era um só. Tinha o segundo dízimo, Maaser Sheni em hebraico. Nós lemos sobre ele em Deuteronômio 14, a partir do versículo 22, que quem comia esse dízimo era o próprio contribuinte, tá certo? É o tipo de coisa que você nunca vai ouvir nas igrejas, né? Que havia um dízimo que o próprio contribuinte levava para Jerusalém e comia lá. Lá ele comia, bebia vinho, né? Isso tudo está escrito no capítulo 14 do livro de Deuteronômio. Eu gostaria que você lesse. Não acredite no que eu estou dizendo, vá procurar a própria Bíblia, né, para você se informar a respeito de como era de verdade os dízimos na Torá no Antigo Testamento. Então havia o primeiro dízimo, que era separado para o levita. Esse levita pegava o dízimo, dava o dízimo do dízimo ao sacerdote, tá certo? E depois que o cara separava o primeiro dízimo, dos 90% restantes, ele separava outro dízimo, que era o Maaser Sheni, e esse dízimo ele comia em Jerusalém, tá certo? O segundo dízimo. Apenas em Jerusalém, ele não poderia comer em outros lugares. E esses dízimos também, eles eram anuais. Eles eram a cada ano. Eram da colheita do ano, tá certo? Você tinha a colheita do ano, você tirava primeiro a Terumá Gedolá para o sacerdote, depois o Maaser Rishon para o levita, e depois o Maaser Sheni, que você próprio comia em Jerusalém, tá certo? E no terceiro e sexto anos da Shemitah, que era o ano sabático, nós sabemos que de 7 em 7 anos havia o chamado ano sabático, tá certo? No terceiro e no sexto anos desse ciclo agrícola, ao invés do segundo dízimo, as pessoas davam um dízimo chamado Maaser Ani, ou seja, dízimo do pobre, tá certo? Quer dizer, o dízimo que você comia em Jerusalém, agora você dava para os necessitados, para o órfão e a viúva, etc., na terra de Israel, tá certo? Gente, além de tudo isso, havia muitas outras ofertas. Eu contei um dia desses 21 ofertas que havia de acordo com a Torá. 21 ofertas. Nunca existiu, repito, nunca existiu você pegar o seu salário, tirar aqui 10% e dar a um líder religioso do Antigo Testamento. Não era isso a que Malaquias se referia, tá certo? Procure na Bíblia, não acredite no que eu estou dizendo. Havia a halá, oferta de parte das massas para o sacerdote, Números 15, 21. A quarta colheita, a colheita do quarto ano, a colheita inteira era levada para Jerusalém e comida pelo ofertante, Levítico 19, 25. Parte de cada animal que era abatido era dado ao sacerdote, Deuteronômio 18, 3. A primeira tosquia das ovelhas era dada ao sacerdote, Deuteronômio 18, 4. O dízimo do gado, que era outro dízimo do gado, né? Era comido pelo contribuinte, após oferecer uma parte no altar, está lá em Levítico 27, 32, certo? Tinha também a redenção do filho primogênito, a redenção do jumento, os primeiros frutos, que eram as primícias. Também tinha o canto dos campos, que era dos pobres, as espigas caídas, que eram dos pobres, cachos de uva não totalmente desenvolvidos, eram para os pobres. Todas as referências vocês encontram aí na descrição do vídeo, tá certo? Então, gente, não havia essa história de
10% do dízimo para o sacerdote, tá certo? Não era isso o dízimo do Antigo Testamento. Era um dízimo que tinha a ver com a produção agrícola, né? Agrícola e pecuária, pecuarista, na terra de Israel, tá certo? Anual, não tinha nada a ver com o que é feito hoje em dia aí, a história dos 10%. Não eram apenas 10%, era mais de 20% do produto de cada produtor era para o sacerdote ou para dízimos. Havia dízimos que você mesmo comia em Jerusalém, havia dízimos que você dava para os pobres. E aí eu pergunto, por que que não se ensina isso? Por que que fazem as pessoas acreditarem que havia essa história dos 10%, quando não é verdade? Não havia essa história dos 10%. Não havia no Antigo Testamento. Outra coisa, dizem que o Antigo Testamento passou, foi abolido. Como é possível que haja dízimos se o Antigo Testamento foi abolido? Que mágica é essa? Né? Que magia é essa? Só que ninguém questiona. Quando alguém questiona, aí eles vêm dizendo, não, mas ele está dizendo que os pastores roubam. Né? Quer dizer, eu estou aqui questionando se é bíblico. Percebem? Vocês deveriam pegar versículos bíblicos, né? E vir aqui provar que eu estou errado, que eu não estou dizendo a verdade. Né? Por que não fazem isso? Sim, aí vão dizer também, não, mas existia o dízimo antes da Torá, né? Tem essa história também, que eles pegam lá Jacó e Abraão, tem 2 versículos, 2 textos no livro de Gênesis que diz que Jacó ofereceu um dízimo, fez uma promessa que se Deus fosse com ele e desse roupa para vestir, uma coisa assim, ele daria o dízimo de tudo para Deus, né? E também tem a história de Abraão, que ele se encontrou com Melquisedeque, e de acordo com a interpretação mais comum, ele deu a ele o dízimo de tudo, né? Só que aí nós temos 2 problemas. Primeiro, a respeito de Jacó. Ora, o simples fato de Jacó ter prometido dar o dízimo de tudo, caso Deus fosse com ele, isso mostra que o dízimo não era uma obrigação. Por quê? Porque é errado, é antiético, não existe você prometer que vai fazer sua obrigação. Então, não era obrigação dar o dízimo, era um costume, era uma promessa que Jacó fez. Se fosse obrigação, é errado, é pecado você prometer que vai fazer a sua obrigação. Por quê? Porque é o seu dever já. Você não pode prometer que vai fazer sua obrigação. Não é interessante isso aí? Então, Jacó não era obrigado a dar o dízimo. Né? Abraão. Gente, Abraão, o versículo em que Abraão fala com Melquisedeque, nem mesmo diz que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Diz, ele deu a ele o dízimo de tudo. Pode até ter sido que Melquisedeque tenha dado a Abraão esse dízimo. Existe uma teoria que diz que foi Melquisedeque quem deu o dízimo a Abraão. E mais uma vez, não está escrito em nenhum outro canto que Abraão deu o dízimo em outra ocasião em toda a sua vida, né? Também não está escrito que era uma obrigação dar o dízimo, nem nada desse tipo. Então, não justifica. Essa história que o dízimo havia antes da Torá, isso aí não justifica nada, não prova nada, tá certo? Então é isso, gente. Não existe essa história dos 10%, não se justifica de forma alguma. Aí você pode vir me dizer, não, mas isso não é uma obrigação, é só um costume. Gente, vamos ser sinceros. Você já viu em sua vida algum pastor, algum líder religioso dizer assim, gente, nós somos livres, nós temos a liberdade cristã, ninguém obriga vocês a nada, vocês não é lei que vocês deem o dízimo. Nós temos aqui um costume que ninguém precisa fazer para manter as obras da igreja. Algum pastor no Brasil diz isso? Gente, vamos ser sinceros, né? Não é isso que acontece. Não é isso que acontece.
O que acontece é que as pessoas dão o dízimo dizendo que é bíblico, é um dever da pessoa cumprindo o mandamento bíblico. Essa é a verdade, né? Essa é a verdade. Eu gostaria de terminar com um texto histórico, um livro apócrifo chamado Tobit, certo? Que é um dos livros que apenas nós temos na Bíblia Católica. Gente, outra coisa, um breve parêntese. Essa história que os livros apócrifos estão na Bíblia Católica para defender as doutrinas católicas, isso aí não apenas é falso, como é uma enorme ignorância, tá certo? Não diga mais. Se você já disse isso alguma vez, por favor, não repita. Isso aí não procede. Os livros apócrifos, eles estão na Bíblia Católica por outro motivo. Porque eles estavam na tradução chamada Septuaginta, certo? Que é a Bíblia grega. O livro de Tobit, ele não está na Bíblia, mas ele serve, assim como os outros livros apócrifos, como relato histórico. E nesse livro nós lemos sobre um relato de como era mais ou menos o dízimo nessa época. Eu vou ler para vocês verem como o que eu ensinei aqui a respeito do primeiro dízimo, segundo dízimo, etc., está batendo com isso aí. E outras ofertas também, né? Está lá, Tobit, capítulo 1, versículos 6 ao 8. Eu me via muitas vezes sozinho para ir a Jerusalém por ocasião das festas, conforme prescrito em todo Israel por um decreto perene. Eu acudia a Jerusalém com as primícias, os primogênitos, o dízimo do gado, a primeira tosquia das ovelhas e os dava ao sacerdote filho de Arão para o altar. Eu também dava o dízimo do trigo, do vinho, das azeitonas, das romãs, dos figos, das demais frutas aos filhos de Levi, em serviço em Jerusalém. O segundo dízimo eu o tributava em dinheiro e ia apresentá-lo cada ano em Jerusalém. O terceiro eu dava aos órfãos, às viúvas e os estrangeiros que residiam com os filhos de Israel. Eu o trazia e lhe dava de 3 em 3 anos, e nós o comíamos de acordo com as prescrições dadas a esse respeito na lei de Moisés e as instruções dadas por Débora, mãe de Ananiel, nosso pai. Repito, livro de Tobit, capítulo 1, versículos 6 ao 8. Então está claro, não havia apenas um dízimo, nunca houve um dízimo. Havia o primeiro dízimo, dado aos levitas, o segundo dízimo, que você comia em Jerusalém. No terceiro e no sexto anos da Shemitah, havia o dízimo do pobre, tá certo? Então, está aí confirmado por esse texto histórico.